Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Hoje chegando com um vídeo super especial para homenagear grandes líderes mundiais. Não deixa de ser uma homenagem internacional. Quero aqui dedicar também ao nosso amigo Henrique Silva, nosso correspondente lá em Salvador, na Bahia, que é o vídeo principal dele, é os vídeos internacionais. Aquele abraço, sempre acompanhando o nosso trabalho. Se você gostar do vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal, acompanhe a nossa playlist completa. São muitos vídeos interessantes para você conferir. Se você quiser o alô, deixe aí nos comentários a sua cidade. Durante o vídeo a gente vai mandando bastante alô, inclusive para os nossos amigos que participaram da última live no último domingo. Muito obrigado a vocês pelo carinho de acompanhar a nossa live todo domingo às 5 da tarde. Temos esse encontro marcado. Vamos começar homenageando Kim Jong-il. Ele nasceu na República Socialista Federativa Soviética da Rússia em 16 de fevereiro de 1941 e faleceu em Pyongyang, na Coreia do Norte, em 17 de dezembro de 2011. Foi um grande chefe de Estado de 1994 a 2011. Exerceu as funções de líder supremo da República Popular Democrática da Coreia e presidente da Comissão de Defesa Nacional da Coreia do Norte e secretário-geral do Partido dos Trabalhadores da Coreia, cargos máximos em âmbito militar e político da nação coreana. Kim Jong herdou do pai, Kim II-sung, o controle do governo norte-coreano. A saúde de Kim Jong estava deteriorada desde 2008. Ele teria sido diagnosticado em 2003 com diabetes e com outros problemas, especialmente neurológicos. Em agosto de 2008, teria colapsado por conta de uma hemorragia intracerebral. Isso forçou a cortar as suas aparições públicas ao mínimo possível. Em 2010, foi reportado que ele sofria de epilepsia. A morte de Kim Jong-il foi anunciada publicamente pela imprensa estatal coreana em 19 de dezembro de 2011, mas teria ocorrido em 17 de dezembro, com fontes oficiais atribuíram o falecimento à fadiga do líder supremo e à dedicação de sua vida ao povo. A agência de notícias sul-coreana, com base em informações obtidas na Coreia do Norte, divulgou que Kim Jong-il faleceu de ataque cardíaco durante uma viagem. Ele faleceu aos 70 anos de idade. Veja aí o mausoléu de onde ele está sepultado. Vamos homenagear agora outro grande líder mundial, Boris Yeltsin. Boris Nikolaevich Yeltsin nasceu em Sverdlovsk em 1º de fevereiro de 1931. Faleceu em Moscou em 23 de abril de 2007. Foi o primeiro presidente da Rússia após o colapso econômico da União Soviética. Yeltsin foi também o primeiro líder da Rússia independente desde Czar Nicolau II. Seus anos como senador e líder da oposição no Soviético Supremo são lembrados com glória, mas seu governo lembrado com frustração por conta de grandes expectativas. Ficou marcado na história por reformas políticas e econômicas fracassadas e pelo caos social. Boris Yeltsin faleceu em decorrência de um ataque cardíaco em 23 de abril de 2007, aos 76 anos de idade. E de acordo com o jornal, a condição de Yeltsin piorou com uma viagem feita à Jordânia em 25 de março a 2 de abril. Yeltsin foi enterrado no cemitério Novodevitch em 25 de abril de 2007, após ser velado na Catedral de Cristo Salvador em Moscou. Yeltsin foi o primeiro líder russo em 113 anos a ser enterrado em uma cerimônia religiosa. Ele também foi o primeiro líder de toda a história da Rússia e soviética a falecer aposentado, após transferir o poder pacificamente ao seu sucessor. Boris Yeltsin faleceu aos 76 anos de idade. Vamos homenagear agora Benedito Mussolini. Benito Almicari Andrea Mussolini nasceu em Predápio em 29 de julho de 1883. Faleceu em Mesegra em 28 de abril de 1945. Foi um político italiano que liderou o Partido Nacional Fascista e é acreditado como sendo uma das figuras-chave da criação do fascismo. Tornou-se o primeiro-ministro da Itália em 1922 e começou a usar o título de segundo duque desde 1925, onde abandonou qualquer estética democrática do seu governo e estabeleceu sua ditadura italiana. Após 1936, seu título oficial era Sua Excelência Benito Mussolini, chefe do governo e duque do fascismo e fundador
fundador do Império. Mussolini também criou e sustentou a patente militar suprema de primeiro marechal do Império. No dia 20 de abril, Mussolini daria sua última entrevista a Gian Gaetano, onde falaria sobre um projeto de socialização mundial. E no dia 22 de abril, corrigia alguns aspectos dessa entrevista. Mussolini foi preso pelos guerrilheiros da resistência italiana, que tiraram sua vida em 28 de abril de 1945, juntamente com a sua companheira e amante, Clara Petacci, que, embora pudesse fugir, preferiu permanecer ao lado do Duque até o fim. Benedito Mussolini faleceu aos 61 anos de idade. Vamos falar agora de Yasser Arafat. Nasceu no Cairo em 24 de agosto de 1929 e faleceu em Clamart em 11 de novembro de 2004. Foi um líder da Autoridade Palestina e presidente de 1969 até 2004 da Organização para a Libertação da Palestina, líder do Fatah e co-detentor do Nobel da Paz. Arafat faleceu em 11 de novembro de 2004, aos 75 anos de idade, após 13 dias internado no Hospital Militar Pierce, em Clamart, no sudoeste de Paris. De acordo com o porta-voz do hospital, Arafat faleceu por falência múltipla dos órgãos. Vamos agora à primeira bateria de alôs aos amigos e amigas que estiveram presentes na nossa live do último domingo. Muito obrigado aí. Elis Rodrigues, muito obrigado pelo carinho. Ao Arthur, o Márcio Santos, obrigado aí pelo carinho. A Roseli Félix, de Cascavel, no Paraná. A Elisângela Cândido, obrigado pelo carinho. O Gabriel Nogueira, o Edney Silva também. O Bruce Zardonofre, o Wesley Pereira, o blog do Fredinho, de Conde, na Bahia. Obrigado também pela participação. O Guilherme Silva, o nosso amigo e correspondente lá do Rio de Janeiro, Bruno Madeira, também está sempre presente com a gente. O Joel B. Cruz, de Afonso Cláudio, Espírito Santo, obrigado aí pelo carinho. O Rafael Simão, o De Leon, bem esteve presente. O José Roberto, de Garanhuns, Pernambuco. O Vitor Lucas, de Intubiara. O Cleiton, de São José dos Pinhais, Pará. A Maria Santos. O Eric Jesus, de Araci, na Bahia. O Felipe Sabino, compositor, obrigado pelo carinho. A Ana Ribeiro Gaúcha, aquele abraço, saudade. A Meire Lazier. O Manuel Pessoa Júnior, de Feira de Santana, na Bahia, também esteve participando com a gente. O JB Desenhos, de Brasília. Luiz Antônio Dias. Crash Bandicoot também esteve com a gente. O Luiz Pinheiro. O Henrique Silva, lá de Salvador, na Bahia. Geis Oliveira, obrigado pelo carinho, sempre participando. O Augusto, Cláudia Gomes, de Parazinho. O Douglas Paiva, também de Natal, Rio Grande do Norte. O Marcos Coppola, também com a gente. O Diego Lira. A Valéria Araújo, de Brasília, obrigado, sempre participando, acompanhando. Se Deus quiser, vai estar trazendo novidades direto de Brasília para o nosso canal. O Amigos Extremos, nosso amigo Ivan. A Virgínia Lulli, afiliada do Beto Carreiro. O Elias Rodrigues, de Vassouras, Rio de Janeiro. A Selma Lopes, de Viamão, Rio Grande do Sul. E o Lucas Vieira. Daqui a pouquinho a gente manda mais alôs para você que deixou os comentários, tá bom? Nos nossos vídeos. Obrigado pelo carinho. Vamos homenagear agora Franklin Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt, também conhecido como FDR. Nasceu em Hyde Park, estado americano de Nova York, em 30 de janeiro de 1882 e faleceu em Warren Springs, na Geórgia, em 12 de abril de 1945. Foi um advogado e político norte-americano que serviu como 32º presidente dos Estados Unidos, de 1933 até o seu falecimento em 1945. Membro do Partido Democrata, ele foi eleito para 4 mandatos presidenciais, sendo o presidente que ficou mais tempo no cargo, e tornou-se também uma figura central dos eventos históricos mundiais da metade do século XX. Roosevelt comandou o governo federal durante a maior parte da Grande Depressão. Quando Roosevelt retornou aos Estados Unidos da Conferência de Yalta, muitos ficaram chocados ao ver quão velho, magro e frágil ele parecia. O presidente discursou sentado na Câmara, uma concessão sem precedentes da sua incapacidade física. Em 29 de março de 1945, Roosevelt foi em Lily White House, em Warren Springs, na Geórgia, no sul do país, para descansar antes da sua aparição programada na Conferência da Fundação das Nações Unidas. Na tarde do dia 12 de abril, disse: "Estou com uma dor de cabeça terrível." O presidente então caiu na cadeira inconsciente e foi levado para o quarto. Seu cardiologista diagnosticou a emergência médica com uma hemorragia intracerebral maciça. Às 15 horas e 35 minutos, naquele dia, Roosevelt faleceu aos 63 anos de idade. Vamos agora homenagear um dos mais pedidos, inclusive pelo Henrique Silva. Obrigado aí pelo carinho.
O guerrilheiro Che Guevara, Ernesto Rafael Guevara de la Sena, mais conhecido como Che Guevara, nasceu em Rosário, na região central da Argentina, em 14 de junho de 1928. Faleceu em La Higuera, na pequena aldeia da Bolívia, em 9 de outubro de 1967. Foi um revolucionário marxista, médico, autor, guerrilheiro, diplomata e teórico militar argentino, uma figura importante da Revolução Cubana. Seu rosto estilizado tornou-se símbolo contracultural da rebeldia e insígnia global da cultura popular. Após a Revolução Cubana, desempenhou vários papéis-chave no novo governo, incluindo a revisão dos apelos e dos esquadrões de fuzilamento para os condenados como criminosos de guerra durante os tribunais revolucionários. Em 7 de outubro de 1967, o informante avisou as forças especiais da Bolívia sobre a localização do acampamento de guerrilha na Garganta de Uru. Na manhã do dia 8 de outubro, eles cercaram a área com 2 batalhões, contando com 1.800 soldados, e avançaram até o barranco, desencadeando uma batalha que Guevara foi ferido e feito prisioneiro, enquanto liderava um destacamento com Simeón Cuba Sarabia. John Lee Anderson, biógrafo de Che, relatou a história do sargento boliviano Bernardino Huanca. Quando os Rangers bolivianos se aproximavam, Guevara foi 2 vezes ferido. Com sua arma inutilizada, ergueu os braços em sinal de rendição e gritou aos soldados: "Não atire, eu sou Che Guevara e valho mais para vocês vivo do que morto." Ele foi amarrado e levado para uma escola dilapidada de lama na aldeia vizinha de La Higuera, na noite do dia 3 de outubro, na noite do dia 8 de outubro. Durante o próximo meio-dia, ele se recusou a ser interrogado por oficiais bolivianos e só falou em voz baixa com os soldados. Um desses soldados, um piloto de helicóptero chamado Jaime Nino de Guzmán, descreveu Che Guevara como terrível. De acordo com Guzmán, o revolucionário foi baleado na panturrilha direita e seu cabelo estava sujo de barro, suas roupas estavam rasgadas e seus pés estavam cobertos com bainhas de couro. Apesar de sua aparência abatida, ele conta que Che Guevara ergueu a cabeça, olhou todos diretamente nos olhos e pediu apenas para fumar. Che Guevara sorriu e agradeceu. Mais tarde, na noite do dia 8 de outubro, Che Guevara, apesar de ter as mãos amarradas, chutou um oficial do exército boliviano, chamando de Capitão Espinosa. Naquela manhã do dia 9 de outubro, o presidente boliviano, René Barrientos, ordenou que tirassem a vida de Guevara. Após sua execução, o corpo de Guevara foi amarrado aos patins de aterragem de um helicóptero e transportado para Vale Grande. No final de 1995, o general da reserva boliviano, Mário Vargas, revelou a John Lee Anderson, ao autor de Che Guevara, A Revolução da Vida, que o cadáver de Guevara estava perto de uma pista de Vila Grande. O resultado foi uma busca internacional pelos seus restos mortais, que durou mais de um ano. Em julho de 1997, uma equipe de geólogos cubanos e antropólogos forenses argentinos descobriram os restos de 7 corpos em 2 valas comuns, incluindo de um homem com as mãos amputadas, como Guevara. Oficiais do governo boliviano, como o ministro do Interior, identificaram o corpo como sendo do revolucionário Che Guevara, quando os dentes escavados combinavam perfeitamente com o molde de gesso de seus dentes feito em Cuba antes de sua expedição. Em 17 de outubro de 1997, os restos mortais de Guevara, juntamente com 6 de seus companheiros combatentes, foram sepultados com honras militares no mausoléu construído especialmente na cidade cubana de Santa Clara, onde ele havia comandado uma vitória militar decisiva da Revolução Cubana. Che Guevara, até hoje, é muito reverenciado, principalmente nos países sul-americanos. Che Guevara faleceu aos 39 anos de idade. Vamos homenagear agora Nelson Mandela. Nelson Rolihlahla Mandela nasceu em Mvezo, na África do Sul, em 18 de julho de 1918 e faleceu em Joanesburgo, na África do Sul, em 5 de dezembro de 2013. Foi advogado, líder rebelde e presidente da África do Sul de 1994 a 1999, considerado como o mais importante líder da África Negra, vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 1993 e pai da moderna nação sul-africana, onde é normalmente referido como Madiba, nome de seu clã, ou Tata, significa pai.
Em sua homenagem, a Organização das Nações Unidas instituiu o Dia Internacional Nelson Mandela, o dia de seu nascimento, em 18 de julho, como forma de valorizar em todo o mundo a luta pela liberdade, pela justiça e pela democracia. No dia 5 de dezembro de 2013, o presidente sul-africano Jacob Zuma anunciou o falecimento de seu antecessor. A nação perde seu maior líder. Ainda que soubéssemos que esse dia chegaria, nada pode diminuir nosso sentimento de perda profunda, declarando luto oficial e anunciando que o funeral deveria ocorrer na capital, Joanesburgo, no sábado, dia 7 de dezembro, com honras de Estado. A despedida de Mandela teve a presença de mais de 90 chefes de Estado, além do atual presidente da África do Sul. Nelson Mandela, até hoje, é um dos mais respeitados líderes do mundo. Ele faleceu aos 95 anos de idade. Vamos homenagear agora Hugo Chávez. Hugo Rafael Chávez Frias nasceu em Sabaneta, em 28 de julho de 1954 e faleceu em Caracas, em 5 de março de 2013. Foi um político, militar e presidente da Venezuela, tendo sido o 56º presidente da Venezuela, governando por 14 anos, desde 1999 até o seu falecimento em 2013. Líder da Revolução Boliviana e também inspirado do grancismo, Chávez foi um fenômeno político latino-americano e se caracterizou a chegada das lideranças de esquerda ao poder no início do século XX. Chávez foi também um crítico do neoliberalismo e da política externa dos Estados Unidos. Oficial militar de carreira, Chávez fundou o movimento Quinta República da esquerda política, depois de capitanear um golpe de Estado mal sucedido contra o governo de Carlos André Pérez, em 1992. Chávez foi eleito presidente em 1998, encerrando os 40 anos de vigência o Pacto de Punto Fijo. Em 5 de março de 2013, o vice-presidente venezuelano Nicolás Maduro anunciou o falecimento de Hugo Chávez, aos 58 anos de idade, no Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, em Caracas, às 16 horas e 25 minutos, em decorrência de um câncer na região pélvica e de uma infecção respiratória aguda. Hugo Chávez foi um dos maiores presidentes da Venezuela. Vamos agora mandar a última bateria de alôs. Ainda temos 2 homenageados, ambos de famosos líderes mundiais. Agradecendo a Aurora França, muito obrigado pelo carinho de sempre estar acompanhando o nosso trabalho. O Douglas Paiva, o Altair Domingos, obrigado pela participação. O Valcélio Gomes, a Luíde Oliveira, o José Aquino de Oliveira de Alacilândia, município de Conceição do Araguaia, no Pará, José Pessione de Poços de Caldas, Minas Gerais, o José Luiz de Paratinga, também acompanhando nosso trabalho, o Leosvaldo Araújo de Lagarto, Sergipe, o Carlos Osman, o Luiz Raucher de Paranaguá, Paraná, o Caio César, o Imperador do Vozão de Fortaleza, Ceará, a Claudinete Pinto, o Agreste Populares de Limoeiro, Pernambuco, a Patrícia Melo, nossa amiga adorador Marcelo, a Selma Lopes Gaúcha, Luiz Antônio Dias, o Eric Jesus, o canal Luiz Humberto, acompanhando a gente, obrigado pelo carinho, o Edmar Silva, o Diego Henrique de São Paulo, o Astor Barreto e o Brian em Suzano, São Paulo, o Josinaldo Silvano de Barros, o Valdomiro da Costa Paz de Potirendaba, São Paulo, a Sônia Rosa Silva de Peruíbe, São Paulo, mas mora na Bahia, o Mauro César de Curitiba, no Paraná, o Nonato Justa de Fortaleza, Ceará, a Maria Aparecida, o Roberto Manhetti também acompanhando, o Raimundo Nelson de São Luís do Maranhão e o Arapuá do Rio de Janeiro. Obrigado a vocês que acompanham o nosso trabalho. Vamos agora homenagear um dos maiores presidentes da história dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. Nasceu em Hodgenville, no estado do Kentucky, em 12 de fevereiro de 1809 e faleceu em Washington, D.C. em 15 de abril de 1865. Foi um político norte-americano, serviu como o 16º presidente dos Estados Unidos, posto em que ocupou de 4 de março de 1861 até o seu falecimento em 15 de abril de 1865. Lincoln liderou o país de forma bem-sucedida durante sua maior crise interna, a Guerra Civil Americana, preservando a integridade territorial do país e abolindo a escravidão e fortalecendo o governo nacional. John Wilkes Booth, um notório ator e espião confederado
de Maryland, formulava originalmente um plano de sequestrar Lincoln, em troca da libertação de prisioneiros confederados, após presenciar o discurso em 11 de abril de 1865, na qual Lincoln promovia o direito de voto aos negros. John Wilkes, enfurecidamente, mudou de ideia, determinado a tirar a vida do presidente. Em 14 de abril de 1865, ao ficar sabendo que o presidente e a primeira-dama, o comandante-geral Ulysses S. Grant, assistiriam uma peça no Teatro Ford, ele deu continuidade a seus planos, combinando com cúmplices que tirariam a vida do presidente e do vice-presidente Andrew Johnson e do secretário de Estado William Henry Seward. Sem seu guarda-costas principal, Lincoln deixou a Casa Branca para assistir à encenação da peça All American Coursing no Teatro Ford, acompanhado em seu camarote pelo Major Henry Hestonbone e sua noiva Clara Harris. Grant, juntamente com sua esposa, escolheu viajar de última hora para Filadélfia, em vez de assistir à peça. O guarda-costas presidencial John Parke saiu do Teatro Ford durante o intervalo para, juntamente com o cocheiro, tomar alguma bebida no bar próximo. O presidente, desprotegido, estava em seu camarote quando John Wilkes viu a oportunidade e, por volta das 22 horas e 13 minutos, tendo como vista a parte de trás da cabeça de Lincoln, disparou-lhe que o feriu mortalmente. E em seguida, Wilkes conseguiu fugir. Após 10 dias de procura, John Wilkes foi localizado em uma fazenda na Virgínia. O corpo de Lincoln foi envolto numa bandeira e transportado sob chuva em direção à Casa Branca. Abraham Lincoln faleceu aos 56 anos de idade. E para encerrar o vídeo de hoje, vamos homenagear Fidel Castro. Fidel Alejandro Castro Ruiz nasceu em Birán, em Cuba, em 13 de agosto de 1926 e faleceu em Havana, capital de Cuba, em 25 de novembro de 2016. Foi um político e revolucionário cubano. Governou a República de Cuba como primeiro-ministro de 1959 a 1976 e depois como presidente de 1976 a 2008. Politicamente, ele era nacionalista e marxista-leninista. Ele também serviu como primeiro secretário do Partido Comunista de Cuba, de 1961 até 2011. Sob sua administração, Cuba tornou-se o Estado socialista unipartidário. A indústria e os negócios foram nacionalizados e reformas socialistas foram implementadas em toda a sociedade. Fidel Castro faleceu em Havana na noite do dia 25 de novembro de 2016, aos 90 anos de idade. O falecimento do líder cubano foi anunciado pela TV estatal cubana. Castro faleceu às 22 horas e 29 minutos e o corpo do ex-presidente de Cuba foi cremado, atendendo seus pedidos. O governo de Cuba decretou 9 dias de luto nacional pelo falecimento do líder da Revolução Cubana e anunciou que o funeral de Fidel ocorreria de 4 de dezembro no cemitério Santa Efigênia, na cidade de Santiago de Cuba. E esse foi o vídeo de hoje. Túmulos de famosos líderes mundiais. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Acompanhe a nossa playlist. Se você quiser que lhe alô, deixe aí nos comentários a sua cidade. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens.